Gabriela, aos 30 na gringa, e hoje a gente vai falar sobre o Brexit. Bom, em primeiro lugar, acho que a gente precisa explicar o que significa Brexit. Nada mais é do que a saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia foi determinada no referendo de junho de 2016, quando a população votou que queria sair do bloco econômico. Mas toda essa discussão começou muitos anos antes. Pesquisas de opinião começaram a mostrar que pessoas que costumavam votar pelo Partido Conservador do Reino Unido começaram a migrar os votos para um partido de extrema-direita chamado UKIP, ou UK Independence Party, o Partido de Dependência do Reino Unido. Isso estava acontecendo por uma razão específica. O UKIP tinha uma grande bandeira: levantar a saída do Reino Unido da União Europeia, ou seja, o Brexit. E quando eles defendiam o Brexit, eles apresentavam motivos como: vamos ter menos imigrantes no Reino Unido, vamos ter mais segurança, mais independência financeira. Para essa explicação ficar mais clara, vamos voltar um pouquinho na história. Nas eleições de 2010, o UKIP teve 3,1% dos votos. O Partido Conservador teve 36,1%, não foi o suficiente para ganhar as eleições, então eles tiveram que se juntar ao Liberal Democratas, e daí eles fecharam as eleições assumindo o governo do Reino Unido. O Liberal Democratas teve 23% dos votos naquela época. Feita essa recapitulação, vamos voltar aqui. Bom, como cada vez mais pessoas, segundo pesquisas de opinião, demonstravam interesses em votar no UKIP porque elas queriam o Brexit, o Partido Conservador começou a ficar preocupado em perder votos na próxima eleição, que seria em 2015. Então, para evitar isso, o Partido Conservador fez um acordo, fez uma promessa ao povo britânico. Se eles ganhassem, eles iriam fazer um referendo para que a população do Reino Unido, então, votasse se queria mesmo ou não sair da União Europeia. Chegadas às eleições de 2015, o UKIP teve 12,9% dos votos. Foi um crescimento enorme se a gente comparar com as eleições de 2010, quando eles tiveram só 3,1%. O Partido Conservador teve 36,9%, ganhou as eleições, então teve que fazer o referendo. A votação aconteceu em junho de 2016. Houve uma campanha promovida pelos partidos políticos do Reino Unido e a maioria deles estava defendendo a manutenção, a ficada do Reino Unido da União Europeia. Menos um, qual? O UKIP, o tal partido de extrema-direita que lá no passado já defendia o Brexit. O Partido Conservador, que estava no governo, tinha até alguma divisão dentro dele, mas a linha oficial, o posicionamento oficial, era de que o Reino Unido ficasse na União Europeia. Inclusive, o próprio primeiro-ministro da época, o David Cameron, que era do Partido Conservador, fez campanha para ficar. E o resultado foi bem apertado. 51,9% da população do Reino Unido votou que queria sair da União Europeia, enquanto 48,1% votou para ficar. O resultado foi uma surpresa enorme. E é praxe na política britânica, quando um governo perde uma votação de tanta representatividade, eles peçam demissão. Foi o que o David Cameron fez, o primeiro-ministro da época. Ele saiu do governo e aí, então, assumiu uma nova primeira-ministra, também do Partido Conservador, a Theresa May. Bom, com o resultado do referendo, não teve outra possibilidade. O governo teve, então, que começar a colocar o Brexit em prática. E daí eles foram ver o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que é o que define na União Europeia o que um país tem que fazer quando decide sair do bloco econômico. E a primeira regra é que tem que ter um aviso de 2 anos de antecedência. Esse aviso foi dado 8 meses depois do referendo, ou seja, em março de 2017, o que significa que agora, em março de 2019, o Reino Unido está saindo da União Europeia. O Reino Unido é a primeira nação a decidir sair da União Europeia e desde que a decisão foi tomada, o país então constrói uma conversa com a União Europeia para saber qual vai ser a relação entre os dois a partir de então. Hoje, a relação entre o Reino Unido e a União Europeia envolve comércio exterior com outros países de fora do bloco econômico, imigração livre dentro da União Europeia. A União Europeia é também um bloco econômico que tem exigências super altas de níveis confiáveis de produção alimentar. Então, todos os alimentos que eles importam de países de fora do bloco econômico têm que passar por um super rigor na produção que garante uma alimentação saudável e segura para os moradores de lá. E os países que fazem parte do bloco econômico também têm uma relação livre de comércio, ou seja, eles não precisam pagar taxas, nem de importação, nem de exportação, quando estão fazendo vendas dentro do bloco.
Quando as pessoas votaram no referendo para sair, elas não puderam opinar qual tipo de relação que elas queriam ter a partir de então com o bloco econômico. Isso quer dizer que nos últimos 2 anos a discussão é quão perto o Reino Unido vai continuar ou quer continuar da União Europeia. E as opiniões sobre que relação vai ser essa são muito diferentes, não só na opinião pública, mas também dentro do próprio parlamento. Os parlamentares, eles não têm um acordo comum, uma opinião majoritária sobre algum ponto ou outro. É tudo uma grande confusão e uma grande discussão. Bom, enquanto cada um tem uma opinião diferente, a primeira-ministra do Reino Unido teve que tomar frente e construir uma negociação com a União Europeia. Acontece que o parlamento não concorda com essa construção que foi feita e nem a opinião pública. No último dia 15 de janeiro, o parlamento britânico rejeitou a negociação que foi feita entre Reino Unido e União Europeia. Bom, essa rejeição foi uma perda muito grande para o governo de Theresa May e um dia depois, os membros do parlamento votaram se ainda confiavam ou não na liderança desse governo. Theresa May escapou, mas foi por pouco. Desde então, todos os grandes partidos do Reino Unido estão conversando entre si para construir um novo acordo. Ele foi apresentado no dia 21 de janeiro e vai ser votado pelo membro dos parlamentos no próximo dia 29 de janeiro de 2019. A partir de agora, há 4 possibilidades. A mais otimista delas é que o parlamento aceite o novo acordo e saia da União Europeia com alguma negociação. A segunda é que o parlamento não aceite o acordo e não dê tempo de construir um novo. Então, o Reino Unido teria que sair do bloco econômico sem ter um acordo, que é visto como uma grande tragédia por alguns especialistas. Porque você imagina uma nação como o Reino Unido sair de um bloco econômico tão poderoso como a União Europeia e não ter nenhuma negociação, não saber quais vão ser as relações a partir de então. É uma situação que fica completamente fora de controle e que ninguém consegue prever o que pode acontecer depois disso. Pode ser também que o Reino Unido peça para a União Europeia para estender o prazo de saída, que era de 2 anos. Se a União Europeia aprovar, então o Brexit seria prorrogado. E, em último lugar, há ainda a possibilidade de que o Brexit não aconteça. Membros do parlamento podem votar pelo acontecimento de um novo referendo, o que pode mudar tudo, porque pesquisas de opinião têm mostrado que as pessoas que lá no passado votaram para sair da União Europeia agora estão repensando o voto e decidindo se foi mesmo um bom negócio ou não, depois de ver o tamanho da confusão que se tornou. Bom, gente, esse é o resumão do Brexit que eu tenho até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria saber o que vocês acham de tudo isso, qual a opinião de vocês. E também no próximo vídeo eu quero falar sobre como isso pode afetar ou não a relação do Reino Unido com a Irlanda e, consequentemente, a vida dos brasileiros que vivem lá. Não esquece de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Beijo!